desembargador Vitor Marcelo, que vai falar sobre... Vocês precisam do currículo do desembargador Vitor? Não, né? Eu só posso dizer que ele é egresso do 5º, né? Um grande amigo nosso, né? E uma pessoa que é sensacional. Então, eu acho que isso... Então, colega de Câmara do Carlos. Então, ele vai falar sobre a nova lei de seguros. Ah, é o trio. Tá bom. Posso? Obrigado. A nova lei de seguros e o seguro de transporte de cargas, impactos operacionais, deveres contratuais e redefinição de riscos. Então, agora é contigo. Eu vou cortar o ponto dele, não adianta ele me beijar. Muito bem, boa tarde. Uma satisfação estar nesse simpósio, a convite do professor Jean, né, para falarmos de temas relevantes envolvendo a nova lei de seguros. E isso nada mais é do que o Instituto, o IMB, cumprindo a sua função, né, exatamente uma função institucional, que é discutir os grandes temas jurídicos, levando cultura jurídica para a sociedade. E, por isso, parabéns, presidente. Parabéns. E falar sobre a nova lei de seguros. Para amigos, eu não vou nominar aqui, porque conheço quase todos, né? Então, acabo me sentindo em casa. E não posso deixar de fazer uma saudação especial à minha querida amiga Rita Cortez, presidente do Instituto, do IAB, né, que ontem, inclusive, estivemos reunidos lá anteontem, né? Ingressaram 4 novos associados. Eu vim para a magistratura, mas continuo integrando o IAB, hoje numa condição diferenciada, porque o estatuto me permite. E, vejam, falar depois do professor Carlos Santos, que também, né, conheci e chamava de Carlinhos, né? Carlos Santos. Doutor Fábio, é uma tarefa difícil, mas vamos lá, vamos cumprir aí essa missão. Primeiro, preciso confidenciar uma coisa. Estamos juntos na 2ª Câmara de Direito Privado. Eu conheço o desembargador Carlos Santos há uns 20 anos, porque o Código Civil ele começou a vigorar em 2002. E, naquela época, nós circulamos por várias subseções para falar sobre o novo Código Civil. Muitos aqui não tinham nem feito o curso de Direito ainda. E um dos assuntos que nós falávamos era sobre a questão dos seguros dentro do Código Civil. Aqueles 45 artigos, a novidade, né, que o Código Civil trazia naquela época. E hoje nós estamos aqui falando de um macrosistema, uma lei que, na verdade, cuida em 134 artigos sobre questões de seguro, não só seguro de carga, mas seguro como um todo. E também confessar que, hoje eu vou contar, o professor Jean foi meu professor na Universidade Federal Fluminense, né, na década de 90, e eu preciso saber como é que é esse elixir, né, para se manter assim, sempre jovial. Mas, enfim, feito esses comentários, vamos lá. Eu disse que nós temos um marco. Esse marco é a Lei 15.040, que entrou em vigor em dezembro do ano passado, e ele, na verdade, consegue reorganizar, vamos dizer assim, 60 anos de legislação de seguro no Brasil. Porque se nós formos pensar, parar para olhar o passado, nós temos um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 73 de 1966, que é quem começa a regular o sistema. Depois disso, tivemos o Código Civil, em 2002, com 45 artigos, depois uma legislação em 2023, e agora, entrando em vigor, a Lei 15.040, mas percebam, uma lei com 134 artigos que levou 20 anos tramitando no Congresso Nacional. Um projeto de lei do José Eduardo Cardoso, que foi debatido, ficou um tempo parado em comissões,
É uma lei madura? É. Mas ela foi pensada num momento totalmente diferente do sistema de seguros no Brasil. Ok? Então, é importante que a gente faça essa observação. E aí, vejam, senhores, como é que eu passo aqui. Eu queria comentar alguns dados. Vejam, quando nós falamos do setor de transporte de cargas, especificamente no Rio de Janeiro, eu fui buscar alguns dados. Vejam, 44% dos prejuízos nacionais com roubo de cargas está concentrado no Rio de Janeiro. E no primeiro semestre de 2026, 44% dos prejuízos nacionais. E aí, isso gerou um prejuízo para o Estado do Rio de Janeiro, né, o roubo de cargas, de 314 milhões de reais. Então, precisamos entender esse fenômeno e o que isso gera? Um aumento, obviamente, para o setor, em razão do risco que aumenta. Isso decorrente de nós termos no Rio de Janeiro um problema seríssimo, que foi já discutido anteriormente, que é a questão da violência, que atinge diretamente o setor. E eu ainda trouxe outros dados que são relevantes para nós entendermos a importância do setor de transporte para o Brasil. Vejam só, quando nós olhamos para a estrutura do nosso país, nós verificamos que 65% das mercadorias são transportadas em nosso país pelas estradas. E isso foi uma decisão política na década de 50. O governo de Juscelino Kubitschek, com as montadoras. Se apostou no rodoviarismo. E aí nós temos uma malha viária que é a quarta maior malha viária do mundo. E nós temos, hoje, 1,5 milhão de caminhoneiros autônomos ativos no país. Dados que eu busquei na NTT. Muito bem. Esse setor é um setor estratégico, sabemos disso. Transporta alimentos, medicamentos, combustíveis, insumos industriais. O transporte rodoviário é, na verdade, fundamental para a economia brasileira. E nós precisamos entender a aplicação da nova lei no setor seguro para o transporte de cargas. E aí, meus queridos, o que eu fiz? Comentei ainda há pouco, mas separei aqui, rapidamente, a evolução normativa do seguro de transporte, que começa aí com um decreto, comentei ainda há pouco, o Decreto-Lei número 73, de 1966, que é o decreto que cria o quê? O Sistema Nacional de Seguros Privados, e ele torna obrigatório aquele contrato de seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário por danos de carga. É ali, em 1966, que se torna obrigatório o seguro. Bem, depois, já falei, 2002, só para organizar, Código Civil, 45 artigos, começando lá pelo artigo 757 até 802, mas com regras gerais, não com regras específicas para determinados segmentos. Regras gerais, seguro, contrato de seguro, no nosso país. E aí nós tivemos, em 2023, a Lei 14.599, Lei dos Seguros de Transporte, que cria, né, aí uma novidade, que é o RCV, que é a responsabilidade civil por danos materiais e corporais causados a terceiros pelo veículo, que nós não tínhamos até então. Então, há uma evolução, isso todos os senhores sabem, é apenas para destacarmos. E agora, produzindo efeitos, a Lei 15.040, marco das leis de contratos seguro. Eu me lembro que no final do ano passado, a Emerge fez um debate
E eu estava num painel com o desembargador Carlos Santos e falávamos exatamente sobre as evoluções que a lei traz, as angústias e preocupações. O senhor Fábio comentou ainda há pouco da regulação. E vejam que a lei estabelece um prazo, depois que toda a documentação é entregue, de 30 dias para se regular. Ok? Antes nós não tínhamos um prazo, agora a lei traz um prazo. Mas nós temos que entender os diversos sinistros que ocorrem. No transporte marítimo, por exemplo, complicadíssimo. No transporte aéreo, também complicado. Imaginem os senhores, eu, antes de ingressar na magistratura, advoguei por 29 anos e advoguei por companhia aérea. Uma investigação de um acidente aéreo, às vezes leva 2 anos. E aí você tem CENIPA. 15, mas 15. Olha aí, pronto. E aí você tem uma regulação de 30 dias. Claro que a seguradora pode pagar antes do tempo da investigação, mas às vezes a investigação poderá causar uma série de mudanças no pagamento daquele sinistro. Não é verdade? Então, esse prazo é um prazo que realmente cria uma preocupação às seguradoras. E aí, mas, enfim, só para destacar uma das angústias que essa lei apresenta. Eu separei aqui, para nós rapidamente falarmos, os problemas que nós tínhamos no regime antigo. Primeiro, havia um dever genérico de informação, que era um dever que estava esculpido lá no artigo 765 do Código Civil. Vocês conseguem ver bem daí ou ficou pequeno? Ficou pequeno. Então, o primeiro item que eu estou mencionando aí chama-se dever genérico de informação, artigo 765, que eu digo assim, o segurado deveria revelar tudo que pudesse influir no risco. Vejam, era o segurado que tinha que revelar tudo que pudesse influir no risco. A omissão, mesmo involuntária, justificava a negativa do sinistro pela seguradora. O que mudou? Hoje a seguradora faz um questionário. Eu tenho que responder o questionário. Se não tem aquela pergunta no questionário, não tem uma omissão. Percebam, nós discutimos, não na segunda Câmara de Direito Privado, mas nessa época eu estava na 19ª Câmara de Direito Privado, uma situação inusitada, interessante, que foi uma pessoa que fez um seguro de vida, pagou primeira parcela, segunda parcela, no terceiro mês ele vem a falecer, foi assassinado. E o que disse a seguradora? Não podemos pagar, porque houve uma omissão dolosa por parte do segurado. Qual? Ele não contou que 15 anos antes ele tinha saído da PM. Ele foi policial. E esse fato era relevante e não foi apontado. E isso nos leva a não querer pagar. Vejam, tínhamos já outros casos semelhantes em que se acolheu essa tese. E naquele momento nós debatemos. Eu falei assim, mas olha só, ninguém perguntou como é que é uma omissão dolosa. E agora a nova lei resolve isso. Vejam, no sistema anterior, o segurado deveria revelar tudo, algo de uma década e meia. Agora não. O sistema novo diz que haverá um questionário, desembargador Carlos Santos. E se não está no questionário, eu não respondi, porque não me foi perguntado, não há ali nenhuma omissão
muito menos uma omissão dolosa. Perceberam? Então, temos aí uma evolução. Outro problema, a ausência de prazo para regulação de sinistros. Nós não tínhamos prazo. Agora temos um prazo lá de 30 dias. Podemos até aumentar, o doutor Fábio comentou aí, para 120 dias, não é isso? Podemos chegar a 120 dias. Mas tem esse problema dos sinistros mais complexos. A linguagem contratual, nós tínhamos, eu até usei essa expressão, uma linguagem contratual opaca. Por quê? Cláusulas de exclusão com letras minúsculas, uma série de cláusulas ambíguas. O que a lei agora exige? Exige destaque, exige que o contrato, fazendo um paralelo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, as cláusulas no contrato de seguro devem estar todas em destaque, principalmente aquelas que causam exclusão. E o que for ambíguo vai ser favorável a quem? Ao segurado. Então, a lei traz isso de forma bem objetiva. Uma outra questão importante é o cancelamento unilateral do contrato. E aí um cancelamento sem freios, não precisava haver uma notificação. Agora não. Eu preciso notificar. Em caso de mora, eu notifico, por exemplo, não da primeira parcela, a primeira não. Okay? Mas a mora no contrato, e aí o que a seguradora faz? Notifica. Prazo, 15 dias para pagamento por mora. Se não pagar, suspende o contrato. 30 dias. E só após esse prazo é que a seguradora poderá o quê? Cancelar. Então, agora nós temos o quê? Prazos estabelecidos para o cancelamento. Uma outra questão que nós não tínhamos no sistema anterior, passamos a ter agora, é uma disciplina para as averbações das viagens. Vejam, nós sabemos como funciona. A transportadora ela tem um contrato de seguro guarda-chuva, não é isso? Ele não faz um seguro para cada transporte, para cada viagem. Não funciona assim. Ela comunica a seguradora, ela averba junto à seguradora cada viagem, cada embarque. Não é assim que funciona? E hoje nós temos, uma regulamentação para esta averbação. E isso é importante, porque dá mais segurança para o transportador, para o embarcador. Então, esses são os problemas que nós tínhamos no regime antigo e que foram, vamos dizer assim, solucionados ou, pelo menos, normatizados na nova lei para o setor. Só dizer que acaba de chegar no auditório a mulher que toma conta do meu coração, né? No Dia dos Namorados. Não pode chamar de primeira-dama, não. Não, então, fazendo isso, porque hoje é Dia dos Namorados, né? Tem que entender. Vamos lá. E aí, no próximo slide, eu falo de um microsistema próprio dos seguros privados, nessa Lei 15.040. E é importante a gente verificar o que essa lei efetivamente abarca e aquilo que não está regulado por esta lei. Então, nós falamos aqui seguros de danos, inclusive de transportes, seguro de pessoas, seguro de responsabilidade civil, regulação de sinistros, prescrição e prazos. Não mais aquele prazo do Código Civil, aquele prazo que tínhamos lá, agora um prazo específico na lei. Agora, o que esta lei não abrange? Planos de saúde, previdência complementar e algo importantíssimo que o doutor Fábio comentou, que é o resseguro. O resseguro é importantíssimo, nós sabemos, mas ela não vem regulamentada nesta lei, só para deixarmos isso bem destacado. E vejam, eu separei, está pequeno ali, não dá para ler, mas eu vou ler uma frase que eu achei importante
do ministro Raul Araújo, do STJ, sobre a Lei 15.040. Ele diz assim: a lei subtrai do macrosistema do Código Civil a tradicional previsão acerca dos seguros e institui um microsistema específico que abrange praticamente todas as modalidades de seguro. Por isso que eu destaco que está fora: plano de saúde, previdência complementar e resseguro. Bem, e nós temos que comentar, já que eu falei sobre isso, sobre esse questionário de riscos e regulação de sinistros. Eu fiz um paralelo, coloquei ali alguns dados, e falando como era antes e como passou, ou como será agora, né, com a lei em vigor. Em vigor já está desde dezembro. Vejam, primeira coisa, primeiro item que eu acho que é relevante, o dever de informação. No regime anterior ele era genérico. Já disse, o segurado devia revelar tudo que pudesse influir no risco. Artigo 765. Agora, o artigo 44, vejam, esse artigo é importante. Artigo 44 da Lei 15.040, e nós vamos nos debruçar, desembargador Carlos Santos, muito sobre esse artigo quando a seguradora quiser alegar que houve omissão. Por quê? Esse artigo 44 diz assim: é necessário um questionário e o dever de informação vai ficar restrito ao questionário. Se não foi perguntado, a omissão não pode ser usada contra o segurado. Isso é relevante e para o setor também. Percebam, para todos os seguros. Essa é uma questão fundamental. É necessário entender o que é omissão dolosa de omissão culposa. Por quê? Não havia distinção clara na legislação anterior e qualquer omissão podia resultar em perda total da cobertura. Hoje a lei fala em omissão dolosa, fala em omissão culposa e diz o seguinte: na omissão dolosa há uma perda total. Uma perda total. Prêmio, despesas. Agora, se a omissão foi culposa, o que nós temos? Uma redução proporcional. Há uma proteção ao segurado de boa-fé. Porque, vejam, eu tenho um questionário. Eu vou ficar limitado ao questionário. Mas se eu respondi de forma inadequada o questionário, eu vou precisar verificar, e é questão de prova, a má-fé há de ser comprovada, se na resposta ao questionário ele agiu de forma dolosa. Aí ele perde tudo na cobertura. Mas se essa resposta foi por uma questão culposa, enfim, por um equívoco, há apenas uma redução. Esse é um assunto que chegará aos tribunais. Imaginem as seguradoras dizendo: olha, aquela resposta foi dada daquela forma, de forma dolosa, com a intenção de lubridiar a seguradora, né? E aí vem o segurador: não foi isso. Eu entendi mal a pergunta. Caberá ao judiciário analisar e resolver essa questão. Vou avançar porque falei ainda há pouco dos prazos da regulação do sinistro. Não havia prazo, agora temos o prazo de 30 dias, que pode se estender até por 120 dias, mas com um detalhe importante. O que acontece se esse prazo se esgotar e a seguradora nada falar? A lei diz que o silêncio, e observem isso, há a perda do direito da seguradora de recusar a cobertura. Então, se ela perdeu o prazo, tem que cumprir o contrato. Está na lei. Ok? Bem, comentei, mas vou destacar. Mora da seguradora. No caso de mora da seguradora, na legislação anterior, o que nós tínhamos? Não havia uma penalidade específica, né? Nós falamos ali só de correção monetária e juros. Agora, o que a Lei 15.040 fala na hipótese de mora
da seguradora tem uma multa de 2%, mais correção monetária e mais juros após 30 dias do reconhecimento da cobertura. Então, ela reconhece, não paga, está em mora, multa de 2%. Okay? Correção monetária e juros. Juros a partir do 30º dia que ela reconhece a cobertura ou que ela fica silente, né? Aquele prazo, ela simplesmente não responde. Então, ela perde o direito de recusar a cobertura, tem que pagar, não paga. 30 dias depois, eu já tenho juros, mas já tem a multa e a correção aí. Mandamos para um contador, porque advogado, juiz, não são bons para fazer essas contas, né? Já viram? Então, bem. Não. Eu trouxe também aqui uma outra questão importante. E como é que está o meu tempo aqui? Por favor, só... Quase terminando. Tá, então vamos lá. Vou fazer esse comentário. Não, então, deixa eu só falar rapidamente sobre a transparência contratual e o agravamento do risco. Aqui uma questão importante. Vejam só, eu peguei um exemplo prático. Imaginem um segurado, temos uma carga sendo transportada, e ele deixou de usar o rastreamento em uma viagem. Estava lá no plano. Deixou de usar. Agravamento do risco, ok? Mas a carga foi avariada em um acidente de trânsito sem qualquer relação com rastreamento. Tendo ou não o rastreamento, o dano teria ocorrido, porque a avaria teria acontecido, um acidente, abarrou outro veículo. Se tivesse com rastreador, não teria impedido. Então, estou dando esse exemplo para quê? Para dizer que a seguradora não pode negar a cobertura. Eu saio do plano, mas o sinistro não decorre de ter desligado o rastreador. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque agora, mais do que nunca, nós temos, e aí são os artigos 56 e 57 da Lei 15.040 de 2024, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, como regra de interpretação de todo contrato de seguro. Em caso de ambiguidade, prevalece a interpretação mais favorável. As cláusulas de exclusão devem estar em negrito sob pena de nulidade. E eu preciso, no artigo 16, do nexo causal, e isso é ônus da seguradora, no que diz respeito, por exemplo, à questão do agravamento do risco. Olha, houve agravamento do risco e foi por isso que ocorreu o sinistro. Não, houve o agravamento do risco, mas o sinistro não decorre do agravamento. Se não decorre, a seguradora há de pagar. Isso está previsto no artigo 16 da Lei 15.040 de 2024. E aí, para não ser jubilado, eu caminho aqui para o meu último slide, dizendo aos senhores que irei fornecer esse material para o desembargador Jean, e aí depois nós talvez possamos colocar no site do IMB para quem quiser baixar, porque ficou pequeno aí para leitura, estou vendo que tem gente fotografando, não se preocupem, depois, talvez segunda ou terça-feira, a gente já consiga ter lá para baixar. Vejam, o que é a lei, e essa assim, foi a minha reflexão, pensando no final da nossa conversa hoje. O que a lei inaugurou e o que cabe ao judiciário. O que ela inaugurou? A boa-fé na interpretação dos contratos. E isso privilegia quem? O segurado, em caso de ambiguidade. É uma proteção? O doutor Fábio falou assim, a lei é muito protetiva, né? Mas
olha só, em caso de ambiguidade, eu vou usar a regra em favor do segurado. Este princípio deve guiar a análise dos contratos, inclusive os firmados, aqui é importante, antes de dezembro de 2025. Essa regra se aplica aos contratos assinados anteriormente. Não sei o que pensa o desembargador Carlos Santos, que é um grande civilista, e essa vai ser uma discussão que a gente pode trabalhar com. Você concorda que ela vai se aplicar? Estou provocando. Eu concordo, fazendo coro ao que eu disse anteriormente, porque eu acho datíssima vênia essa norma completamente inútil, porque você já tem a boa-fé no CDC e você já tem a boa-fé no Código Civil. É isso. Ok. Então, a gente usa do Código Civil, pronto. Os prazos agora passam a ser normas legais. O sinistro, por exemplo, da regulação, melhor dizendo, que é um deles. Tá? O prazo da mora também, que você tem ali fixado, 15 dias. A questão do nexo causal no agravamento, que eu acabei de comentar. E aí, essa nova lei chegou, o mercado está se adaptando, não tem jeito, tá? Está se adaptando, e cabe ao que ao judiciário? Com precisão técnica e sensibilidade para a realidade de transporte de cargas, construir a jurisprudência que dará vida a esse novo marco legal. É a jurisprudência que dará vida a essa lei naqueles conflitos, angústias que eu mencionei, que surgem toda vez que uma lei nova entra em vigor. Caberá à jurisprudência dar vida e regular essas questões conflitantes que estarão surgindo e que já estão chegando no tribunal no primeiro grau. Então, eram essas, assim, as minhas reflexões. Agradeço a atenção de todos, agradeço o convite e estou à disposição, professor Jean, sempre que for convocado. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Para não dizer que eu estou mentindo, você terminou rigorosamente no seu tempo aqui, ó. 558. Foi no seu tempo. Bom, Deus que salve todos nós, porque uma lei específica sobre transporte, Código Civil sendo modificado, e aí eu não sei se na parte de seguros isso aí vai ter uma influência direta, né? Então, eu acho que vai ser uma coisa meio complicada conjugar, entendeu? Dentro do princípio da especialidade, dentro do princípio da lei, vai ser meio, acho que, difícil lidar com tudo isso. Mas, ainda bem que nós temos juízes, existem juízes em Berlim e existe um grande advogado aqui ao meu lado. Então, gente, eu agradeço mais uma vez a atenção. Jean, eu acho que eu cumpri a missão, né? E vou sair para um outro evento. E foi ótimo estar aqui com vocês, tá? E me chame sempre, porque se quer disciplina é comigo mesmo. Eu vi hoje.